Um grupo de homens olhava atentamente um clarão que se formava no meio do deserto. Em paralelo a isso, a quantidade de fumaça liberada assumiu o formato de um grande cogumelo. O homem que parecia ser o líder desse grupo, alto, magro, em torno de 40 anos, olhava atentamente para esse clarão e balbuciava para si mesmo as palavras contidas no livro sagrado hindu Bhagavad Gita. Hoje tornei-me a morte, a destruidora de mundos. Esse homem é Robert Oppenheimer. Ele entrou para a história com o nome de o pai da bomba. O interessante é que, até poucos anos antes, ele não passava de um jovem desengonçado, com pouco trato com as pessoas. E nesse momento, ele estava coordenando milhares de pessoas. O que esse homem fez durante esses 20 anos que simplesmente o transformou em alguém capaz de ditar o rumo da história? Isso você vai ver ao longo dessa série de vídeos, nesse mini documentário chamado Oppenheimer. E nesse vídeo nós temos o episódio 1, a Ascensão. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos à Universidade da Química. Para quem não me conhece, eu sou o professor Antônio Florencio. Eu gostaria de pedir encarecidamente que, se você gostar desse material, se você gostar desse vídeo, dê o seu like e se inscreva nesse canal. Isso vai mostrar para o YouTube que esse canal é importante, que esse canal é relevante. Nós hoje vamos começar o nosso mini documentário sobre a vida de Oppenheimer. E o nosso primeiro episódio vai falar sobre a sua ascensão, como que um jovem desengonçado se tornou o grande professor Robert Oppenheimer, ou como ele já gostava de assinar, J. Robert Oppenheimer. O jovem Op, como posteriormente passaria a ser chamado pelos íntimos, nasceu nos Estados Unidos, em Nova York, numa família bem abastada. Ele lia de tudo, estudava profundamente tudo, mesmo quando ainda era criança e um adolescente. Lia de mineralogia até Platão. E a carreira acadêmica acabou se tornando o caminho mais adequado para ele. Tanto que em 1922 ele se matricula na prestigiada Harvard. E mesmo em Harvard, ele se destacou como poucos. Do ponto de vista social, ele era um pouco estranho. Os colegas falavam que ele não se adaptava muito bem ao ambiente humano. Mas no campo acadêmico, ele brilhava como uma estrela. Começou a cursar química, o que talvez seja um espanto, e mostrou grande superioridade em química. Mas não só química. Tudo que ele estudava, ele demonstrava grande superioridade. Filosofia oriental, grego, latim, arquitetura e especialmente física. Apesar de seu talento, mas muito provavelmente por causa do seu talento, ele começou a achar a química enfadonha. Para uma mente como a de Oppenheimer, quando as coisas não se demonstram um verdadeiro desafio, falta objetivo, ele acaba deixando de lado. E mesmo estando em Harvard, mesmo estando entre as maiores mentes jovens da sua época, ele estava achando aquele curso muito chato. As coisas mudaram, entretanto, quando ele conheceu um professor de física, o Percy Bridgman. E se você não reconhece esse nome, alguns anos depois, ele ganharia o prêmio Nobel por ter desenvolvido o método de produzir diamantes artificiais. Infelizmente, a história do Bridgman tem um fim trágico, ele acaba se matando. Mas da forma como Bridgman olhava a ciência, a sua filosofia científica cativou o jovem Op. Dentre as várias frases enunciadas e registradas de Bridgman, uma era bem interessante e foi marcante na forma como Oppenheimer viu o mundo. Segundo Bridgman, não sabemos o significado de um conceito a menos que possamos especificar as operações utilizadas na aplicação desse conceito e quaisquer situações concretas. A figura do Bridgman foi fundamental para a vida do jovem Op, não apenas na forma de pensamento, ou seja, essa ideia de que se nós quiséssemos conhecer um determinado conceito, precisaríamos conhecê-lo profundamente, se possível experimentá-lo. Mais do que isso, graças ao Bridgman, o jovem Op toma uma decisão muito importante em sua vida e para o mundo. Ele sai do curso de Química e começa a cursar Física. Ele se gradua com apenas 21 anos de idade, cursando 3 anos apenas o curso de Física em Harvard e se formando com louvor. Estava claro para ele que a física dos Estados Unidos era pequena. Ele queria saber onde que a física estava sendo desenvolvida e o que estava sendo desenvolvido na sua fonte. Por isso, ele avança seus estudos, o equivalente talvez a um curso de doutorado, na Europa. Inicialmente, ele vai para a Inglaterra. Ele tenta trabalhar no laboratório Cavendish, um dos maiores laboratórios do mundo. O diretor, inclusive, nessa época, era nada mais nada menos do que o grande Ernest Rutherford,
que alguns anos atrás havia abalado o mundo com a descoberta do núcleo. O próprio Rutherford já era um prêmio Nobel devido ao seu trabalho com a radioatividade. Por mais que Oppenheimer fosse brilhante, o sobrilho não cativou o Rutherford. Ele acabou recebendo como consolação a oportunidade de trabalhar com J.J. Thomson. Sim, Thomson, o descobridor do elétron. Seria uma oportunidade única. Ele estava trabalhando com um dos caras que quebrou o átomo, se é que podemos dizer assim. Mas foi uma decepção. Acontece que o trabalho dele junto ao Thomson era um trabalho muito chato. Ele tinha que produzir alguns filmes de berílio que seriam bombardeados por elétrons. Oppenheimer achou isso um saco. Era muito pouco para a mente dele, não despertava o seu interesse. E o pior, ele não conseguia fazer o maldito filme de berílio. Ele tinha grandes dificuldades experimentais a esse respeito. Aquilo foi um desastre. Ele estava longe de casa, para um cara que já não tinha amigos, numa situação dessa, escanteado por Rutherford, fazendo algo que não o estimulara. Ele caiu numa depressão. Alguns diziam que ele parecia que queria se matar. Dentro desse poço, entretanto, ele conseguiu se reerguer, graças a duas coisas. A primeira delas foi o amor. Ele viajou para Córcega, encontrou ali uma jovem e se apaixonou pela primeira vez. Foi um romance rápido, mas foi o primeiro amor da vida de Oppenheimer. A segunda, algo mais alinhado à mente dele, foi o desafio. Óbvio, ele já havia trabalhado com pessoas que ganharam ou ganhariam o prêmio Nobel. Thomson, Rutherford, Bridgman. Só que esses caras já estavam num nível mais elevado, já eram sêniores, já tinham vivido a sua vida. Encontrar um jovem com talento igual ao Oppenheimer era difícil, mas ele encontrou. Não apenas encontrou alguém com talento igual ao dele, mas com talento superior ao dele. O jovem Dirac, na época de apenas 23 anos, se tornou um grande parceiro de Oppenheimer. A vida do Dirac merece um documentário próprio, uma própria biografia. Ele foi um dos maiores físicos teóricos do século XX. Mas Oppenheimer encontrou nele alguém com quem ele pudesse trocar ideias e pudesse realmente ser alguém desafiador, fazer com que ele saísse da sua posição de conforto. Com isso, Oppenheimer então começou a se dedicar à mecânica quântica. Começou a aprender isso de forma extremamente aprofundada. Aqui vale uma ressalva importante. Dirac, em física, era mais talentoso do que Oppenheimer. Mas Oppenheimer era um cara generalista. Ele falava de física, falava também de química, falava de poesia, falava vários idiomas. Era um cara que conhecia muito de muita coisa, mas em termos de aprofundamento, bom, ele não chegou no mesmo nível de Dirac. Entretanto, ele começou a estudar quântica e começou a publicar sobre a quântica. O que chamou a atenção, nessa época, um físico mais experiente, o Max Bohr, lá na Alemanha. Ele foi convidado por Bohr a ir para a Alemanha para trabalhar lá, onde a mecânica quântica estava sendo desenvolvida na sua raiz. Durante esse período, teve a oportunidade de conhecer pessoas como Heisenberg. O próprio Bohr se tornaria alguém muito importante posteriormente, ganharia o prêmio Nobel. Conheceu Fermi. Durante esse período, ele conheceu Bohr, ele discutia mecânica quântica com Bohr. E só para você ter uma ideia de quando o assunto é interessante, é estimulante para a mente do Oppenheimer, não tem limites para ele, durante o período de 1926 e 1929, 3 anos apenas, ele publicou nada menos do que 16 artigos sobre mecânica quântica. Um deles, em 1927, no Annalen der Physik, com o título A Teoria Quântica das Moléculas. Juntamente com Bohr, ele lança as bases do que hoje nós chamamos de a aproximação de Bohr-Oppenheimer. Para quem trabalha com química computacional, para quem trabalha com modelagem molecular, sabe que esse conceito é fundamental. Se você já estudou quântica em algum momento, já deve ter ouvido falar da aproximação de Bohr-Oppenheimer. Em essência, na hora de descrevermos um sistema atômico, na hora de descrevermos uma molécula, sempre vamos considerar os núcleos como estando parados, estacionários, quando comparados, por exemplo, com o movimento dos elétrons. Então, o cara que simplesmente começou a aprender um pouco de quântica naquele momento, já lançou um dos fundamentos que nós utilizamos até hoje. E mais ainda, toda essa efervescência que ele vem de lá do seu trabalho com Rutherford, que foi rejeitado, indo para Thomson, trabalhar com filmes de berílio, em uma situação extremamente enfadonha, cair em depressão, querer se matar, se reerguer, aprender mecânica quântica, tudo isso em 2 anos. Tanto é que em 1927 ele já volta para os Estados Unidos, agora como professor de Berkeley. Em especial esse local porque, segundo ele, parecia um deserto.
Como professor agora, Oppenheimer ele despertava emoções bem diferentes nas pessoas. Algumas delas, por exemplo, levavam para ele como um sujeito estranho, alto, magro, fumava sem parar, não dava para entender nada do que ele falava, arrogante, o cara muito chato. Outros o olhavam com grande admiração. Além de físico, poeta, falava 8 idiomas, estava aprendendo sânscrito, o idioma do Bhagavad Gita. Era um cara genial, amigo de Dirac, discutia mecânica quântica com Bohr. Era alguém realmente que estimulava os alunos a segui-lo. E era isso que ele fazia. Ele realmente era um grande professor para alguns, era um estímulo para muitos alunos, mas para outros ele simplesmente desprezava. Simplesmente aqueles que não conseguiam acompanhá-lo, ele deixava de lado. Também foi durante esse período que ele acabou se envolvendo romanticamente com uma jovem aluna de psicologia, a Jean Tatlock. Essa jovem tinha como característica principal o fato de ser comunista. Sim, comunista mesmo, filiado ao Partido Comunista. O próprio Oppenheimer, ele não era exatamente comunista, mas ele era bem simpatizante às ideias da esquerda, alguns até o chamariam de socialista, mas ele nunca se filiou de fato ao partido. Isso pode soar estranho hoje, mas nós estamos falando de uns Estados Unidos antes da Segunda Guerra Mundial. Então pensar em comunismo nos Estados Unidos era algo tolerável ainda nesse período. Mas chegamos à década de 30 e nós já vimos uma grande transformação na vida do Opp. Ele saiu ali da figura de um jovem magrelo, desengonçado, com pouco trato pessoal, aprendeu mecânica quântica, desenvolveu bases, desenvolveu teorias e agora era um professor, já estava ensinando vários alunos e principalmente conhecia muita gente. Conhecia as maiores mentes da física nessa época. Esse Oppenheimer, professor, já tinha evoluído muito, mas ele ainda não era a morte, ainda não era o destruidor de mundos. Isso nós vamos ver no próximo episódio do nosso documentário Oppenheimer, Projeto Manhattan. Meus queridos, era isso que eu queria falar com vocês, eu espero que tenham gostado. Eu queria pedir algumas coisas. A primeira delas é se inscrever no canal, caso não seja inscrito, o seu like se de fato gostaram. A outra eu quero saber a opinião de vocês, a opinião é bem importante. Esse vídeo está tendo um formato diferente aqui para o canal e se vocês gostarem, bom, deixa aqui nos comentários porque vai ser um incentivo para produzir outros vídeos dessa maneira. Se você quiser fazer parte do meu grupo do WhatsApp, o link vai estar aqui embaixo, o DQ Cursos e Mentorias, tem várias discussões de química por lá, então entre e faça parte do grupo. Beleza, pessoal? Valeu então, muito obrigado e até a próxima.